Alô, esquebanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre um documentário da Netflix, Turismo Macabro. David, you're going to get hurt tonight. Right. You're going to get drowned. You're going to get buried. Somebody's going to die tonight, you know? That vibe is just out there like the devil's out tonight. I've been forced out of my comfort zone, and somehow it's made me feel even more happy to be alive. I mean, how many dead bodies have you seen? Hundreds. Hundreds? Yeah, see, I've just seen one now. Maybe that's the whole point of dark tourism. Mas antes do vídeo começar, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber as notificações e vai no izinho ver nossos conteúdos. Falo de filmes, séries, tem até algumas coisas sobre escrita. Então vai lá e confere nosso conteúdo. Pois é, pessoal, esse é um documentário que saiu na Netflix recentemente. O David, né, o nosso host, ele é um neozelandês, jornalista, e ele está viajando pelo mundo buscando experiências de turismo estranho, né? Apesar desse nome, turismo macabro, nem todas as experiências são necessariamente macabras, só são, na realidade, digamos, turismos excêntricos. Então ele vai viajando por várias partes do mundo, né, e várias regiões do mundo, experimentando atrações turísticas dessas regiões que sejam inusitadas, para dizer assim. O que eu gostei muito desse documentário é que ele tem uma montagem muito rápida, né? São 8 episódios, se eu não me engano, e cada episódio ele tem mais ou menos 40 minutos e são 3 a 3 lugares que ele visita. Isso faz com que a montagem do episódio, né, a montagem seja muito rápida. A gente experimenta ali 3 narrativas, 3 histórias, 3 lugares por episódio, o que faz a sensação de que é uma coisa bem fluida, né, o episódio. Eu não queria entrar muito no objeto dos episódios, porque a graça é justamente você ver as coisas que ele vai visitar. Eu queria falar de algum desses pontos turísticos que ele visita que me chamaram mais a atenção. Logo no primeiro episódio a gente tem o narcoturismo. Eu acredito que esse eu já tinha ouvido falar, porque como recentemente a gente teve a temporada da série Narcos, que vai falar sobre a vida do Pablo Escobar, a gente acabou vendo muitas matérias sobre o assunto e eu me lembro de ter visto que existia realmente todo um turismo ligado ao Pablo Escobar. Ele visita a Colômbia, né, Medellín, a cidade do Pablo, e faz ali uma série de passeios turísticos, um taxista vestido de Pablo, mas o objetivo real dele é encontrar com um dos sicários, né, o Popeye, que era um dos sicários do Pablo Escobar, um dos sicários mais famosos, matou várias pessoas, né? Mais de 200 pessoas, se não me engano, e agora ele é meio que um youtuber. E é toda uma experiência muito bizarra. Uma das coisas boas também do documentário é a própria figura do David. Ele é um cara que ele tem um jogo de cintura muito bom, assim, principalmente, obviamente, pro tema que ele escolheu pro documentário que ele tá fazendo. Precisaria alguém que tivesse, de certa forma, uma postura para poder lidar com isso, porque muitas vezes são pessoas falando coisas muito absurdas ou situações muito absurdas. Então, o David, ele tem uma sensibilidade e, de certa forma, um respeito até várias práticas culturais que aparecem nesse processo e um cuidado de manter-se numa postura de não antagonizar as pessoas, né? Pelo menos a maior parte do tempo ele consegue se comportar dessa forma. Então, ele acaba sendo realmente um host muito legal que conduz essa narrativa. Além, obviamente, do narcoturismo, tem alguns episódios onde você vê turismo por locais radioativos, né? Um deles é Fukushima, onde ele vai lá para o Japão e ele vai fazer um tour de van, onde eles vão passar por vários locais que foram afetados pela explosão da usina nuclear de Fukushima, quando teve a tsunami no Japão, agora em 2014, se eu não me engano. E tem todo um turismo relacionado a isso, né? As pessoas ficam lá com aquele contador Geiger para medir o nível de radiação e tal. É muito bizarro, né? Em algum outro momento também na narrativa, ele vai para o Cazaquistão e lá ele mergulha num lago que foi feito por uma explosão atômica subterrânea, né? E formou um lago que, teoricamente, é um lago extremamente radioativo, mas as pessoas parecem pescar lá, né? Então, é muito curioso, assim, você vai visitar e vai ver coisas que você não sabia que você podia fazer. Na verdade, muitas dessas coisas extremamente estranhas são objetos de turismo e muitas pessoas pagam para poder experimentar e conhecer esses lugares. Porém, um dos que mais me chamou a atenção foi um na África do Sul, né, onde ele vai visitar uma espécie de lugares onde é meio que só de pessoas brancas, né, como se fossem umas comunidades e grupos onde são só de pessoas brancas. Mas ele visita um especificamente que é atrelado a um culto religioso que acredita que a qualquer momento os negros vão se revoltar e vão matar todas as pessoas brancas. É uma espécie de Helter Skelter que o Charles Manson acreditava. Então,
tem todo um grupo de pessoas que faz rotas, né, de fuga, e tem todo um sistema, tipo, o apocalipse vai acontecer para poder eles fugirem, e eles ensaiam manobras militares e tal para poder escapar dos negros. É isso que eles falam, assim, tipo, diretamente, sem vergonha. As experiências são muito bizarras, então não necessariamente é sobre ser, sei lá, macabro e morte e violência. Na verdade, é muito mais sobre uma questão de adrenalina e de você se colocar em posições de desconforto. No fim das contas, de certa forma, a gente faz isso só que de maneira controlada, né? Quando a gente assiste filmes de terror, lê livros de terror, ou vê filmes de drama, coisas que fazem a gente, teoricamente, despertar sentimentos como tristeza, angústia. E então, a gente busca esse tipo de sentimento. Obviamente, as pessoas normais, ou a maioria das pessoas comuns, busca isso dentro de um ambiente muito mais controlado. E é justamente esse ambiente controlado que permite a gente, de certa forma, experimentar o medo e a tensão de uma forma que não nos aflija. Porém, algumas pessoas gostam de empurrar essa fronteira. Por isso que a gente tem, sei lá, pessoas que pulam de paraquedas e, sei lá, fazem mergulhos com tubarões. Então, no fim das contas, é um turismo que, de certa forma, vai explorar essa faceta humana que gosta desse thrill, né, dessa adrenalina. Se você assistiu, deixa aqui qual foi seu episódio favorito, ou a coisa que, né, ou algum turismo estranho que você tenha feito. Se você gostou, dá joinha e a gente se vê na próxima.